Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer estar com você conversando um pouquinho sobre citologia. Pois bem, o que é que eu tenho hoje para falar? O que eu tenho hoje para falar é: você sabe o que é uma coleta adequada? Você sabe quais são os erros que acontecem na coleta e que no final das contas termina atrapalhando toda uma trajetória de análise das lâminas? Pois bem, eu vou mostrar para você nesse vídeo. Bom, em relação à coleta, é muito importante que a gente tenha em mente que coleta gera problemas para o citologista. Muitas vezes a gente está lá na citologia, no microscópio, preocupadíssimo em fazer lâminas, em ler uma quantidade maior de lâminas, em dar conta, em fazer um trabalho de qualidade, e esquece que lá na ponta, na coleta, as coisas não estão indo muito bem. O que eu aconselho? Eu aconselho que, sabendo que a maioria dos citologistas não fazem coleta, eu aconselho você fazer um treinamento muito, mas muito bem detalhado para quem você vai designar a coleta. Primeiro porque a gente sabe que existe o local certo para se fazer a coleta. Não se faz coleta, por exemplo, do fórnix posterior, e tem muita gente que ainda insiste em fazer coleta de fórnix posterior, de parede vaginal. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma coleta feita na região da JEC, próxima à região da JEC, pegando grande parte da zona de transformação. Isso aí vai trazer para a gente dois tipos de células importantíssimos que vão agregar à nossa coleta o que a gente chama de qualidade, que são as células escamosas mais as células glandulares. As células glandulares dão uma prova de que você acessou a região da JEC. Se vier célula metaplásica, muita gente me pergunta, é obrigatório vir célula metaplásica para garantir qualidade? Não é obrigatório, mas quando aparece é interessante. Ela agrega mais uma informação de que você atingiu a área preferida para o desenvolvimento das lesões. O vírus do HPV tem uma afinidade, tem uma facilidade de atuar nessa área. E aí é uma área mais frágil, é uma área de transformação e é uma área importante. E por isso que a gente precisa estar atento da coleta vir com esse material. Tem muita gente que não tem acesso à coleta porque recebe lâminas para fazer leituras. Então recebe muitas vezes a lâmina já coletada e corada. Mas quando você recebe lâminas para fazer leitura e essa lâmina não dispõe de células glandulares, você tem que colocar lá que tem ausência de célula glandular, porque isso vai mostrar que o problema não foi na sua leitura, caso você tenha algum outro tipo de lesão, principalmente glandular, que não foi verificado durante a leitura. Não estou dizendo que sempre vai ser assim, mas você tem que escrutinar, ou seja, ver toda a lâmina para saber se tem ou não células. Isso vai depender, é uma responsabilidade do citologista, mas a ausência de célula glandular é uma responsabilidade do coletador. Principalmente pessoas que não foram devidamente treinadas e apenas foram colocadas para fazer coleta de citologia. A gente vê muito isso. Isso não é um detalhe tão raro de acontecer, não. Isso existe porque às vezes a necessidade, sei lá, de um hospital público ou de um serviço que tem uma movimentação muito grande de substituir alguém e na hora não ter aquela pessoa devidamente qualificada. Então é parte fundamental e estratégica do citologista fazer esse treinamento. A gente sabe que para uma coleta vir com células glandulares e células escamosas, ela ter acesso à JEC, você precisa de dois materiais básicos, que seriam a escova citológica. Você tem aí alguns modelos, mas o modelo mais comum é aquela escovinha que parece um tubinho de cerdas para lavar um microtubo, vamos dizer assim. Esse é o padrão. E a espátula de Ayres, que ela vai também coletar um pouco do canal, já na parte mais que a gente chama proximal. Canal que pode estar a JEC. A gente sabe que a JEC se movimenta, ela, dependendo da idade da mulher, essa JEC pode estar um pouco mais para o lado de fora
ou com a idade mais avançada, essa jegue fica um pouco mais para dentro. Então a espátula tem um papel fundamental. O que é que ela faz? Ela raspa aquele colo e naquele colo você vai ter as células da ectocervix, que são extremamente importantes, né? E daí essas células, por serem colhidas nessa região, você consegue ter um esfregaço mais limpo e conseguir visualizar detalhes dessa célula, principalmente se tiver na época da ovulação ou próximo, né? 3 dias antes, 3 dias depois, nessa faixa. Esses 6 dias são os melhores dias para fazer coleta de citologia. É só você contar, o ciclo tem 28 dias aproximadamente, do dia do primeiro sangramento até o último, gera em torno de 4 a 5 dias. Esses dias não prestam para fazer coleta, porque você vai ter material hemorrágico. O sangue atrapalha demais a fixação das células. Então, o que é bom? É bom você, a partir do 5º dia, né, somado a chegar aos 14 dias, chegando aos 14 dias, você faz uma coleta adequada, ou seja, do primeiro dia do sangramento até o 14º dia, é o melhor dia para fazer coleta. Ah, mas eu não tenho como fazer essa programação com as pacientes. Óbvio, muitas vezes você não tem, porque você terceiriza um serviço, ou você não agenda e o paciente chega lá e quer fazer a coleta a todo custo. Então, para quem pode programar, é muito bom, porque você vai agendando conforme o ciclo menstrual da mulher. Então, a coleta com a espátula de Ares, ela tem que pegar aquela parte mais profunda, ou mais comprida, digamos assim, melhor dizendo, e colocar ela como se fosse o centro dentro do canal. E depois você vai fazer um giro de 360 graus. Com isso, você está varrendo. A grande vantagem da citologia é essa, diferente de uma biópsia dirigida. Uma biópsia dirigida, você tem que verificar onde é que está aquela leucoplasia ou aquela manchinha no colo para poder tirar um pedaço. Já na citologia, você varre uma área maior e com isso você consegue retirar ou raspar, ou remover, ou esfoliar uma grande quantidade de células, e entre elas pode vir a célula que tem alguma alteração e você identifica que ali tem uma lesão. Melhor ainda, o colo, nem sempre você tem uma lesão. É tanto que isso é provado quando você faz a leitura da lâmina. O que muitas vezes eu vejo? Vamos supor, eu estou vendo ali um H-cio. Mas quando eu rodo o restante da lâmina, eu encontro o quê? Um L-cio. Isso prova o quê? Que eu tenho graus dessa lesão ou lesões em pontos diferentes. Eu posso ter um colo, nesse colo eu ter aqui na parte superior uma lesão, vamos supor, falando histologicamente, o NIC3, aqui o NIC2 e aqui o NIC1. Quando eu fizer a raspagem com a espátula, eu vou remover células de todo esse lugar. Mas vamos supor que um colposcopista, ele usou ácido acético, viu uma área onde ele deve biopsiar, ele achou melhor biopsiar aqui em cima, ou aqui embaixo, ou aqui do lado. Então, para cada lugar desse, pode ser que tenha uma lesão diferente. Então, alguns coletam em todos os pontinhos onde ele verifica que há alteração, para evitar a falha nesse ponto. O citologista é a mesma coisa. Então, ele vai conseguir arrastar essas células, e essas células vão mostrar para ele as lesões em vários graus. O que é que você faz? Na citologia você vai não optar, mas necessariamente você vai liberar um laudo da maior lesão. Então o seu laudo vai ser H-cio, porque lá tem o NIC3. Bom, e aí as lesões glandulares? As lesões glandulares, elas são realmente as mais complicadas, as mais difíceis, e muitas vezes elas são pequenas. O que acontece? Você tem uma lesão inicial. O grande problema das lesões são as lesões iniciais, porque ela ainda está no processo de mudança, então as características sintomorfológicas ainda são muito discretas, muito sutis. O que a gente pode fazer? Então, a coleta com a escovinha vai poder ter acesso à parte mais interna que a espátula não consegue. Então, quando você coloca essa escovinha, óbvio, você vai deixar um pouquinho das cerdas do lado de fora desse canal e o restante vai estar lá dentro do canal endocervical. Você vai dar um giro também de 360 graus e vai colocar esse material em uma lâmina. Isso é interessante porque o que você não consegue ver com a espátula de Ares, principalmente das lesões glandulares,
a escovinha vai trazer para você. Existem algumas dúvidas em relação à citologia convencional e à citologia em base líquida ou em meio líquido. A grande diferença dessas citologias é na questão de preservar o material, evitar dessecamento. Materiais hemorrágicos podem ser limpos, né, por conta dessa solução que tem na base líquida, e você ainda pode utilizar esse material para fazer teste molecular, como por exemplo, detecção e genotipagem para HPV, ou até mesmo analisar expressões de proteínas ou detectar até proteínas. Então, a citologia em base líquida, ela é melhor do que a citologia convencional? Não. Ela dá para a gente essas vantagens em relação a fazer repetição, teste molecular, material dissecado, material hemorrágico, porque você pode repetir várias vezes, porque o líquido que fica ali, ele capturou todas as células da coleta. Enquanto na citologia convencional a gente faz 1, 2, 3 ou 4 lâminas e descarta o material. Se naquele material a fixação não for boa, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pedir nova coleta. A paciente vai ter que se deslocar para o laboratório e fazer nova coleta. Enquanto na citologia em base líquida, não. A lâmina não ficou boa? Vai lá, pega o potinho novamente e roda outra lâmina. Eu preciso fazer uma imunocitoquímica. Posso utilizar a mesma lâmina que foi utilizada na coloração de Papa Nicolau, ou faça mais lâminas com o material que sobrou. E ainda por cima você pode deixar esse material dentro da geladeira ou congelar durante um período muito longo. Eu tenho um exemplo de lâminas que eu guardei os meio líquido em temperatura ambiente. Eu não vou dizer a marca porque estou fazendo propaganda. E depois de 5, 6 anos eu corei só para fazer um teste. Deixei, estava lá guardado, eu achei, disse vou corar só para ver se presta. Estavam perfeitas em temperatura ambiente. Então, essa é a vantagem. Mas uma coleta de citologia convencional, bem feita, na mão de quem sabe fazer, o resultado é o mesmo. Então não se preocupe se você faz convencional, até porque no Brasil o SUS paga muito mal citologia cervical. E aí a gente tem que fazer citologia e gastar o mínimo possível. Então capricha na coleta, usa escovinha, usa espátula e principalmente você vai fixar esse material. Para fixar o material você não pode deixar o material secar. A não ser que você esteja trabalhando com outro tipo de citologia e vá fazer colorações do tipo panótico, GIMSA, MGG e outras que precisam de lâmina fixada a seco. Mas a fixação úmida foi um método que Papa Nicolau achou melhor para fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai colocar ou essas lâminas em um potinho contendo álcool etílico, pelo menos a 95%, e vai deixar lá para fixar. A partir de 15 minutos você já pode processar essa lâmina. Citologia é rápido porque não é feito histologia, tecido, que o fixador precisa penetrar no tecido. Então o que acontece? Se você for usar o spray aerosol, também tranquilo, não tem problema. Então você vai borrifar esse spray aerosol, que é um tipo de álcool isopropílico mais polietileno glicol, vai fixar esse material, ele seca, e a grande vantagem é essa: você não derrama álcool, você não, se você escreveu a caneta, ela não vai apagar, você botou dentro de um potinho e deixou guardado, o álcool evaporou, estragou sua lâmina. Então a grande vantagem de usar o spray é que você guarda inclusive até um envelope, se você quiser. Inclusive tem potinhos para transportar lâminas fixadas aerosol, que é fininho, parece um porta, talvez uma cigarreira, sei lá, alguma coisa desse tipo, fininha, onde você coloca ali 4, 6, 8 lâminas. Então é muito fácil de transportar. Quem trabalha com posto de coleta é uma maravilha, porque aí evita esse álcool, né, manchando inclusive outros papéis, requisições que podem apagar. Isso tenho certeza que já aconteceu com muita gente que está escutando o que eu estou falando. Então, fora isso, dissecamento, inclusive dissecamento é o maior problema das coletas do SUS, porque o SUS durante muito tempo utilizou um fixador que vinha umedecido dentro de uma gazezinha, você pingava em cima, e depois ele usou as bombinhas. A aerosol é diferente de bombinha. A aerosol é feito aquele laque de cabelo, que as mulheres conhecem muito bem.
E a bombinha é o líquido que simplesmente você vai apertando, ao invés de você pingar em cima, ele vai espalhando em forma de aerosol. O que é melhor? Obviamente o spray, que além dele ter o álcool, ele tem o polietileno glicol, que cria aquela camada de proteção na lâmina. Uma das outras coisas que a gente tem que ter cuidado muito na coleta é os artefatos. Por exemplo, o pó da luva que pegou na lâmina, ele vai aparecer lá na citologia. O gel de quem fez ultrassom transvaginal. Quem fez ultrassom transvaginal não pode fazer citologia, pelo menos com 3 dias. Aquele gel precisa sair. Aquele gel, quando adere na lâmina, ele cria uma massa que absorve o corante, principalmente a hematoxilina. Vai ficar uma nuvem negra ali e vai estragar teu material. Fungo, muito comum fungo. Por quê? Mesmo que você colha com spray, existe um pouco de umidade ali. E dependendo do clima, por exemplo, eu estou em Recife. Recife é quente e úmido. Aí eu colho essa lâmina tudinho, boto numa caixinha, deixo no armário. Depois de uma semana, 3 dias, 2 dias, 1 dia, depende da minha rotina, eu vou lá pegar essas lâminas para processar. Vai estar lá uma camada de fungos de ambiente. E isso vai atrapalhar a tua vida. Inclusive, por incrível que pareça, tem pessoas até que colocam que viu cândida quando vê lá as hifas de fungo. Isso é um tremendo erro. Não tinha cândida ali naquela paciente. E, fora isso, você tem lâmina quebrada, falta de identificação de lâminas, ou seja, você bota lá a lâmina, mas não tem as iniciais, a idade da paciente. Geralmente, o que é que a gente faz? Uma maneira muito boa de você identificar a lâmina, para não gerar, inclusive, nomes no Brasil que são muito repetitivos. Maria José da Silva, por exemplo, é um nome que tem muito aqui no Nordeste. Então, para evitar isso, ou iniciais que são iguais, mas os nomes são diferentes, você coloca sempre iniciais, idade e a data da coleta. Isso vai ajudar, porque é muito difícil esses 3 dados bater na mesma data. Então, é uma maneira de você identificar bem as suas lâminas, né? Outra coisa, se você recebeu a lâmina, essa lâmina foi coletada, você processou, está lá identificada, você não viu nada antes de processar a lâmina. Processou, foi ler, a lâmina estava ruim, mal fixada, essa lâmina foi processada, mas não foi analisada. É um direito seu cobrar se você recebeu essa lâmina dessa maneira, porque o erro não foi seu. E você pode provar isso, ou fazendo um protocolo e devolvendo essas lâminas, ou fotografando e mandando para quem lhe mandou, de certa forma, fixada de forma errada. Então, todos esses cuidados você deve ter com a lâmina. Mas, para finalizar, o principal de tudo isso que você deve ter em mente é: a coleta tem que ser feita com material adequado e tem que vir célula escamosa e célula glandular. Não pode faltar isso. Você tem que treinar também o seu coletador para ele identificar o que tem de anormal. Mas como eu vou fazer isso? Pega livros de colposcopia, fotos, tem muita coisa na internet. Mostra, olha, isso é um pólipo, isso é uma manchinha. Não necessariamente usar todos os termos técnicos, porque às vezes o coletador não sabe de cor, não é uma pessoa que teve um nível superior. Mas eu sempre boto uma pessoa de nível superior. Ótimo, é a melhor coisa que tem, porque aquela pessoa teve aula de anatomia, principalmente se for um biomédico, um farmacêutico, um médico, teve aula de anatomia, teve aula de histologia, então ele sabe o que ele está fazendo. Basta mais um pouquinho de treinamento, dizendo, olha, eu quero um material daqui e vai ser ótimo. Mas vamos supor que você tem um técnico. Você tem que mostrar e pedir a ele que descreva o que ele está vendo. Se teve sangramento, se o colo estava friável, se você tinha secreção anormal, amarelada, esbranquiçada, coagulada, leitosa, homogênea, esverdeada. Cada sinal desse vai ajudar ao citologista. Então, além de tudo isso, você vai ter que dar esse tipo de treinamento e mostrar que você precisa visualizar, quando usar o espéculo, o colo. Se você não visualiza o colo uterino, você não faz uma coleta adequada. Então, tem que saber o tamanho do espéculo que vai utilizar. As mulheres um pouquinho mais com sobrepeso ou obesas,
elas vão ter um pouco mais de dificuldade para fazer a coleta, então tem que ver o espéculo adequado, as mulheres mais idosas, as mulheres mais jovens, virgens que vão fazer exame, e aí você vai ter que saber colher sem o espéculo, com um suave, crianças quando é uma investigação. Então tem situações e situações, mas na normalidade, no dia a dia, quem faz citologia são as mulheres acima de 21 anos e abaixo de 65, 70 anos. É a rotina maior da gente. É difícil mais do que isso. Então, nesse tipo de coleta, a gente vai usar esse procedimento de praxe. Tá certo? Então, a coleta não deve gerar dor. Quando se retira o espéculo, tem que saber retirar para não fechar o espéculo e beliscar o colo. Tem que retirar ele diminuindo a abertura do espéculo. Esse espéculo tem que ser descartável. Todo material é descartável. O álcool de fixação, se você for utilizar, ele tem que ser de boa qualidade. Os exames tem que ter uma anamnese. Você tem que ter um questionário para fazer coleta. Esse questionário deve ter os dados básicos, como nome, o solicitante, a data da coleta, a data da última menstruação, porque o citologista vai pegar a data da coleta e vai, junto com a data da última menstruação, ver em que período ela está fazendo o exame de Papa Nicolau. Isso vai gerar para ele, vamos supor, se ele está na fase secretória, se está na fase proliferativa, está na fase secretória, por isso que vê muita citólise, na fase luteínica, né? Muita citólise, o esfregaço muito sujo, e aí você viu um núcleo ou outro assim que não gostou muito bem, não sentiu muita segurança para liberar um laudo, daí você pode pedir uma nova coleta em virtude disso, ou então alertar. Então, todo esse conjunto de dados é extremamente importante para você fazer uma boa coleta. Então, de olho, repetindo, materiais, espéculo, escovinha, espátula de Aires, um foco de luz para você visualizar o que realmente está fazendo, é necessário. Aconselho um foco de lâmpada LED, que é uma lâmpada fria e que tem uma luminosidade muito boa. A sua fichinha de coleta com esses dados, inclusive fora os dados básicos e data da última menstruação, você precisa realmente ter na sua fichinha, saber se essa mulher é esterectomizada, quantos filhos tem, se está tomando alguma medicação cronicamente, se fez algum tratamento, a última citologia, tudo isso aí é aproveitado. E deixar um espaço para que o coletador utilize para botar alguma coisa que ele viu, inclusive secreção, a cor da secreção, né, a consistência, se está hemorrágico, como eu falei, e um desenhozinho onde você deixa para que o coletador coloque lá que viu uma área diferente do normal, ou descrever que não foi visualizado de uma forma correta o colo. Existe, a gente sabe anatomicamente, algumas modificações que podem acontecer. Então, coleta é fundamental. Isso você só vai ter tranquilidade se você começar da coleta. Então, uma coleta bem feita, um processamento da lâmina e aí a leitura. Então, esses 3 pontos fundamentais vão dar agilidade ao seu serviço, qualidade e, no final das contas, confiança, que é o mais importante de tudo isso. Então, era essa a dica que eu queria deixar para vocês, e no próximo vídeo vamos falar de processamento de amostra. Abraço e muito obrigado. Até a próxima.